Uma arma elegante para tempos mais civilizados. Proto-Sabers, os primeiros sabres de luz. Por volta de 15.500 antes da Batalha de Yavin, os Jedi desenvolveram um método de gerar e focar o plasma, que se arqueava circunferencialmente de volta à sua origem, formando a primeira lâmina cortante de alta energia. Estes sabres de luz primitivos receberam o nome de Proto-Sabers. Eram muito instáveis, ineficientes, consumiam muita energia vinda de um cinto provida de bateria que os energizava. Podiam ser usados apenas por um curto período de tempo, superaquecendo-se rapidamente. Possuindo tais falhas, os primeiros sabres de luz eram mais que apenas um pertence cerimonial para os Jedi, sendo pouco utilizado. Não foi até depois da Grande Guerra Hiperespacial que o moderno sabre de luz foi construído. As restrições do cabo e da sua bateria externa foram substituídas por uma célula de energia interna por volta da época de 4.800 antes da Batalha de Yavin. Um supercondutor foi introduzido no projeto, o qual fazia a energia fluir de volta à fonte. Com esta modificação, a bateria apenas se consumiria quando o circuito energético estivesse sendo usado, ou seja, quando o sabre de luz cortasse algo, resolvendo assim os antigos problemas. Seja por um padawan ou um mestre experiente, a construção de um sabre de luz começa com a obtenção dos componentes. Todos os sabres se compõem dos seguintes componentes básicos: Tradicionalmente, o cristal era o último componente que se obtinha. Era a vida e verdadeira essência da arma e dava tanto a cor quanto a potência. Muito minuciosa era a seleção final dos elementos do sabre de luz. Com todos os componentes em mãos, o Jedi poderia começar o processo de construção. Devido à complicada tecnologia, a força era utilizada para conectar os componentes a nível molecular. Esta micromanipulação dos componentes permitia ao projeto final chegar perto da perfeita eficiência. Curiosidade: como é que o sabre deflete os disparos de blaster? Não se enganem com o nome sabre de luz, pois não é de luz que é feita a lâmina, e sim de plasma, ou seja, hidrogênio e outros gases aquecidos a temperaturas muito altas. Se fosse de luz, a lâmina teria comprimento infinito e atravessaria outras lâminas, sendo impossível duelar com elas. Para quem acha que os blasters são disparos de laser, estão redondamente enganados. A tecnologia blaster segue o mesmo princípio dos sabres. Os disparos blaster também são constituídos de plasma, mas só que encapsulados em um núcleo sólido, acelerado por um trilho eletromagnético. O mesmo tipo de trilho que movimenta os trens balas do Japão. Como existe um campo magnético contendo plasma dentro do projétil, e é de mesma polaridade do campo que circunda a lâmina do sabre, este pode defletir o projétil para longe. Se os disparos fossem laser, seria um feixe contínuo e não um tiro único, além do que estaria se movendo na velocidade da luz, o que tornaria impossível ser defletido, até mesmo para um Jedi. Curiosidade: a primeira aparição de um sabre de luz. Originalmente, George Lucas não pretendia que o sabre de luz fosse uma arma tão carregada de mistérios e tradições, como é nos dias de hoje. Ele deveria ser uma arma comum, portada pelos soldados do Império, acessível e barata. Só depois, ao criar os Jedi e os Sith, foi que Lucas decidiu dar-lhes uma arma única, que os identificasse. Nascia o sabre de luz como o conhecemos. Cristais e empunhaduras. Cristais. No âmago de todo o sabre de luz há um conjunto de cristais que ressoam para produzir a poderosa lâmina de energia. Enquanto os cristais mais comuns vinham de Ossos, Ilion e Dantooine na caverna de cristal, Jedi e Sith utilizavam uma variedade de cristais para produzir as diferentes cores, efeitos e habilidades únicas. Alguns cristais podiam até mesmo amplificar as habilidades da força de um usuário. Empunhaduras. Sabres de luz standard ou cristalinos. O termo geral usado para qualquer sabre de empunhadura reta e que possua cristais focalizadores. Sabres de luz de empunhadura recurvada. Um tipo de sabre muito usado por adeptos de Makashi, a forma 2 de duelo com sabre de luz.
Empunhaduras recurvadas permitiam mais agilidade durante combates com sabres de luz. Também eram mais complexas de construir e mais difícil de se alinhar os cristais em seu interior. Sabre de luz de duas lâminas, Double Bladed Lightsaber. Também chamados de sabres bastão ou bastão de luz, nada mais eram que um sabre de empunhadura mais longa que o sabre comum. Entretanto, cada lâmina poderia ser ativada em conjunto ou separadamente. A empunhadura poderia ser única, ou dois sabres de luz poderiam ser unidos numa única arma. Chicote de luz, Light Whip. O chicote de luz é uma variante exótica do sabre de luz, a qual apenas usuários especialmente treinados são capazes de brandir. Como o sabre de luz, emitem uma lâmina de energia coerente, mas a diferença é que esta lâmina é longa e muito flexível, podendo ser usada como um chicote. Armas únicas. Cada sabre de luz é único, portanto é improvável haver dois sabres iguais e construídos por usuários diferentes. Vejamos a seguir alguns sabres de luz famosos.